Já estamos no ar? Bom dia, pessoal. Bom, antes da gente começar, a gente vai esperar uns 2, 3 minutinhos, tá? Esperar aí a pessoal que tá para chegar ainda e para a gente, né, conseguir aí falar com todo mundo aí desde o início. Vamos esperar aí até umas 10h05 e aí a gente começa o webinar, tudo bem? Bom, pessoal, 10h05, vamos lá. Bom dia mais uma vez, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham hoje, tá? O intuito dessa conversa é a gente falar um pouco dos desafios que o mercado imobiliário tem. A gente sabe que hoje tem bastante player no mercado, né? Bastante entrante nesse quesito. Concorrência, clientes, enfim, perfis, né, de clientes. Então, como que a gente pode utilizar a tecnologia para nos ajudar, né, a gente ser aí mais competitivo? Então, esse é o intuito da conversa de hoje. Hoje vai ser um bate-papo aí com meus amigos Alan e Marcos, tá? Queria agradecer também a presença deles aí para conversar com a gente hoje. A gente vai fazer um bate-papo abordando alguns temas, tá? E, bom, no final, a gente não vai mostrar nada muito técnico, no final a gente vai mandar uma pequena apresentação de uma solução criada aí pela gente, tá? Mostrando um pouco de como pode fazer essas automações, enfim. Então, gostaria de apresentar os nossos amigos, né? O Alan, que está aqui conosco, que é fundador e CEO da Scaps, né? Empresa especialista aí na construção de jornadas conversacionais. O Alan tem mais de 10 anos atuando em projetos de tecnologias e inovação, desenvolveu soluções globais com mais de 1 milhão de usuários ativos, atingindo aí até 119 países. Tá? E o Marcos, né, fundador da Crafted, empresa parceira e especialista em implantação de CRM da HubSpot no Brasil, com mais de 12 anos de experiência no mercado digital, liderando times de mídia, de performance, CRM em diversos mercados, inclusive na imobiliária, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Para a gente começar, gostaria de ouvir um pouco aí de vocês, né? Começando pelo Marcos, né? Quais são os desafios, enfim, também um pequeno resumo aí da sua parte, né? Do que você acha para essa apresentação, enfim, que a gente vai abordar aí. Bacana. Bom dia, Ivo. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Esse assunto ele é muito atual, relacionado ao CRM e mercado imobiliário. O que acontece é que a gente
está se construindo uma massificação em torno do assunto CRM. Muito é dito sobre isso, muitas empresas estão buscando, nunca se buscou tanto falar sobre CRM hoje em dia, mas é um conceito já antigo, já desde os anos 80 já se falava de CRM. Só que o que aconteceu? Essa popularidade, o fácil acesso à tecnologia, seja ela mais cara ou mais barata, está realmente tornando-se aí evidente de que as empresas só conseguem escalar hoje com apoio de um sistema de CRM. E quando eu falo sistema de CRM, eu não estou falando da tecnologia. Esse é um primeiro ponto. Hoje, vamos supor, metade das empresas hoje que querem implementar CRM conseguem implementar no primeiro ano. E dessas metades que implementam, menos da metade delas conseguem ter sucesso nos primeiros 2 anos. Por que isso acontece? A maior parte do problema acontece lá atrás, na definição. Hoje, quando a gente pensa em CRM, a gente pensa em plataforma. A gente fala muito da HubSpot, falamos de outras plataformas também. Temos aí, por exemplo, a Salesforce, que é um dos grandes concorrentes. Mas a gente tem que lembrar que CRM é um conjunto de processos. Eu não estou indo no supermercado comprando uma tecnologia, colocando dentro de casa, que no dia seguinte, no mês seguinte, já estamos cobrando resultados. Então, esse é um dos grandes sintomas, tá, de que um projeto de CRM não pode não dar certo nos primeiros 2 anos, por exemplo. Existe uma mudança cultural exigida. Existe a exigência da participação de quem está lá em cima, porque é um projeto transversal. Então, o que de fato é o CRM e como é que ele impacta no mercado imobiliário? Primeiro ponto, conhecer seus processos. Nós precisamos trazer o CRM para quê? O CRM para melhorar a performance de vendas e aumentar o conjunto de promotores, que são as pessoas que voltam para comprar ou recomendam. Resumidamente, aumentar a liquidez da empresa. A liquidez que é o ponto que tem que ser dito lá em cima. Isso é muito pouco tratado hoje em dia. Quando a gente fala de CRM, nós falamos de automação de marketing, nós falamos de enviar um e-mail automático, uma comunicação automática. Tudo isso é importante, mas são peças de um todo maior. Eu não consigo justificar um projeto se eu não consigo aumentar a liquidez da empresa em torno disso. Então, o que eu quero muito dizer hoje, e que eu vejo muito na minha experiência com o mercado imobiliário, é que hoje, quando você pensa em melhorar a sua performance de marketing digital, ainda é muito vista um aumento do investimento na publicidade. Vou dar um exemplo aqui, investimentos fortes em Google Ads, Meta Ads, portais parceiros, entre outras ferramentas de publicidade. As empresas, normalmente imobiliárias, investem menos de 5% desse valor em tecnologia de CRM. E qual é o problema disso? O problema disso são discussões com base no machismo. O CRM vem para medir toda a sua cadeia de comunicação com o seu usuário. Sim. Então, se você não consegue medir, você fica na hipótese. Será que foi aquele conteúdo que deu certo? Será que foi aquele conteúdo que deu errado? Por que eu estou ligando para as pessoas e elas não estão atendendo? Por que essa pessoa está muito fora do meu perfil? Eu estou divulgando um empreendimento ou imóvel de alto padrão, estou entrando muitas pessoas de baixo padrão, ou ao contrário, pode acontecer também. Sim. Então, o CRM vem para isso. Sim, sim. Né? Ontem você tinha, a gente, né, ontem em outras conversas que a gente teve, você disse que o CRM para o mercado imobiliário, eles usam muito o CRM vertical, né? Bom, se puder explicar um pouco aí para a gente, né, sobre essa teoria do CRM vertical, o CRM, enfim, horizontal, como que a proposta, né, como que pode a diferença entre os dois e qual que mais pode auxiliar aí o mercado. Mas antes, vamos conversar um pouquinho com o Alan também. Bom, Alan, como o Marcos já passou aqui um pouco do resumo do que a gente vai falar, a gente queria ouvir de você também, né, um pouquinho, enfim, do que você acredita, do que a gente pode falar aqui e dos desafios aí para esse mercado. Perfeito, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Como muito bem pontuado pelo Marcos, né, ele já trouxe algumas possibilidades com o CRM, algumas vantagens dessa implantação. E
Bom, basta a gente olhar para o nosso redor para perceber que esse mercado está passando por uma transformação. É um mercado consolidado, é um mercado de muitos anos, né, com muitas técnicas já validadas, muitas coisas que já funcionam, mas assim como outros mercados, ele está passando aí por uma revolução. E essa revolução nada mais, nada menos é uma revolução tecnológica. Eu acredito fortemente que a transformação digital que a gente tanto fala, que está muito ligada à maturidade digital de uma empresa, hoje ela é o principal diferencial das grandes empresas. Então, se você hoje está liderando um mercado e quer continuar liderando esse mercado nos próximos anos, não tem como fazer isso sem tecnologia. E não tem como fazer isso sem tecnologia de ponta. Por isso o CRM de ponta, por isso você precisa estar nos canais de ponta, então utilizar estratégias atuais que vão te trazer os melhores resultados. Então, essas estratégias vão avançando ao longo do tempo, né? Hoje a gente sabe que canais como o WhatsApp, canais como o Instagram, são canais muito utilizados por pessoas, né? Então, a gente utiliza isso o dia inteiro. Eu falo que o celular hoje é a extensão da mão, né? Todo momento você está com esse celular na mão, todo momento você está Verdade. conversando. Então, você precisa transformar esse contato, essa presença dessas pessoas, tanto física quanto digital, no melhor mecanismo, no motor de crescimento que sua empresa precisa para alavancar vendas, alavancar resultados, alavancar relacionamentos duradouros e fidelizados com seus clientes. Então, eu acredito fortemente na junção do CRM com uma comunicação eficaz, assertiva, e quando a gente fala em comunicação assertiva, não tem como não citar esse termo que a gente tanto escuta, tanto utiliza, que é omnichannel, né? Está em todos os canais. E estar em todos os canais não é só estar presente em todos os canais, mas é a empresa, a marca, se portar da mesma maneira em todos os canais. Então, se eu encontrar essa marca através do Instagram e chamar ela no direct do Instagram, eu tenho o mesmo formato de tratamento, eu tenho as mesmas informações são colhidas, o mesmo SLA de lead a gente tem, e a gente consegue trazer isso para dentro do CRM e tratar esse relacionamento com a pessoa no canal que ela melhor entende ser adequado para ela. Então, tem pessoas que vão querer ligação, tem pessoas que vão querer conversar por WhatsApp, tem pessoas que vão querer tirar dúvidas no Instagram, e tá tudo certo. Então, a gente precisa de atender a pessoa no canal que ela está e diminuir a fricção desse contato. E aí, até complemento dizendo que esse mercado evoluiu, então a gente tem hoje a possibilidade de capturar todas essas conversas, seja ela por áudio, seja ela por WhatsApp, pelo Instagram, colocar isso dentro do CRM e trabalhar as equipes de vendas para que eles consigam entender o que foi dito em cada venda, né? Então, hoje as equipes comerciais já fazem isso, né? É uma estratégia que já é utilizada de você escutar o que você falou naquele momento de venda. Então, é uma forma de aprender. Olha, dentro das objeções que eu tenho, que eu trabalho, dentro dos argumentos que eu utilizo com o meu cliente, quais eu utilizei nessa venda e qual eu não utilizei. Isso é Perfeito. fundamental para alavancar esses resultados. Perfeito. Inclusive, também tem uma pergunta para te fazer, mas voltando ao Marcos, né? Referente àquela diferença, acho importante você ressaltar, acho que faz bastante sentido entre o CRM, né, verticalizado, né, e a parte do CRM horizontal aí. Bacana. Essa pergunta, ela é bem relevante, principalmente no mercado imobiliário. Tá? Então, assim, existem dois macroconceitos de CRM, o CRM horizontal e o vertical. Alguns já podem supor o que é, mas o CRM vertical são aqueles que atuam dentro de um setor, de uma camada. Então, eu tenho CRMs voltados para imobiliários. E eu tenho CRMs horizontais, que são soluções para multimercados. Então, eu posso atuar, eu posso transformar o CRM para o meu mercado. Perfeito. Então, existe, quando eu falo da primeira vez no CRM vertical, você fala, não, pô, legal, o CRM vertical deve ser o mais interessante. Mas existem questões aí no meio. Os CRMs horizontais hoje, HubSpot, Salesforce, Dynamics, Oracle, são os que dominam o mercado mundial. Assim falando. Sim. Por quê? Porque são empresas maiores, são estruturas maiores, são empresas que têm experiências com mais mercado, sendo assim, eles conseguem dar muito mais funcionalidades, muito mais possibilidades, muito mais integrações. E estão mudando, né? São empresas que estão mudando constantemente. Então, eles sempre mudando. Se tiver uma solução moldada, né? Quando eles for fazer uma alteração lá na frente, eles vão ter que buscar por outro, né? E aí eles vão vir aí atrás de HubSpot, enfim, igual você comentou. Mas prossiga, por gentileza, só um adendo, né?
Exatamente isso. E qual é a grande questão do CRM vertical? O CRM vertical, ele atua muito mais no conceito da prateleira do supermercado que eu falei. Por quê? Porque ele é feito de uma forma que ele não é muito flexível. Ele é de rápida implementação, você chega e você implementa. Por quê? Porque a forma de utilizar dele é bem parecida de uma empresa para outra. Por outro lado, tá, ele realmente, a falta de flexibilização pode não te dar um diferencial competitivo. Existem muitos CRMs verticais que não são plataformas 360, por exemplo. Existem CRMs do mercado imobiliário, inclusive que não, por exemplo, têm automações de e-mail. Então, você é obrigado a ir buscar uma solução de e-mail para integrar com ela para fazer. Então, você tem soluções completas como a HubSpot, por exemplo, que você não precisa, ou você minimamente precisa integrar com outras comunicações, ou outras plataformas de comunicações e de processos. Qual é a diferença disso? A integração, você tem um contexto muito costurado. Então, no que você pensa que você está economizando custo, na verdade, você está aumentando o seu custo, porque você perde poder de mensuração. A integração, ela te priva disso em muitos aspectos. Perfeito. Então, esse, na verdade, é o segundo ponto, né? E só concluindo aqui, quando você pensa no CRM, você pensa no processo. Depois você vai para o mercado procurar tecnologia. Então, tem que ficar muito de olho. Então, assim, conhecer o seu mercado aprofundadamente não é garantia de que aquele projeto vai ter mais sucesso do que uma outra plataforma. Entendeu? Entendi, perfeito. É muito boa essa explicação sua e é para a gente entender também essa diferença, né? Porque o que eu costumo dizer muito, né, para clientes que eu costumo ir, né, para a gente falar um pouco sobre CRM e sobre soluções. Onde que você vai? Eu sempre faço a pergunta, né? Onde que você quer estar daqui 5, 10 anos? Né? Porque às vezes ele tem uma estratégia agora de fazer um tipo de atendimento, né? Um tipo de estratégia de marketing, um tipo de estratégia de mensageria, enfim, que é para agora. Mas toda empresa visa crescimento, né? E o crescimento exponencial. Então, quando tiver lá na frente, que a sua empresa tiver uma estrutura muito maior, muito mais vendedores, a equipe de serviço ser maior, enfim, como que você, né, vai fazer isso? Se você, seguindo por essa estratégia do CRM vertical, um CRM que não entregue, né, uma solução completa, lá na frente você vai ter sérios problemas e que a gente vê bastante aí o mercado, né, migrando, né, para os CRMs que tem a solução completa, inclusive o HubSpot, já puxando um pouco, né, que é a solução mais simples de você estar fazendo configurações, implementação. É uma ferramenta também a mais simples de ter aceitação do seu próprio time. A gente sabe que hoje um dos grandes desafios da implementação do CRM é a aceitação do time interno. Então, a gente precisa utilizar como que vai ser, porque se a gente não fazer a utilização, a gente não vai ter dados, a gente não vai conseguir, né, seguir com as estratégias. Então, o HubSpot aí, ele é muito simples nessa questão e é completo, né? Então, puxando um pouquinho aí dessa, já aproveitando. Alan, tá rolando, né, no mercado aí, não só, né, em todos todo lugar, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, o ChatGPT, né, que a gente vê que é uma ferramenta, né, de inteligência artificial que vem aí, nova, né, então todo mundo está conhecendo agora, mas eu queria entender, né, como que essa ferramenta pode estar nos auxiliando. Hoje tem o ChatSpot também, né, Marcão? Então, e Alan também. Eu queria entender com você, né, o que você tem de visão dessa ferramenta, o que pode ajudar nessa estratégia para crescimento do setor, e, né, inclusive com as tecnologias embarcadas. Perfeito. Esse tema realmente está na moda agora, né? Como o pessoal diz, está hypado. Todo lugar que a gente entra, o pessoal está falando disso, está querendo saber mais sobre o ChatGPT. E, bom, o ChatGPT ele realmente revolucionou, né? Então, não temos dúvidas de que é uma tecnologia, uma ferramenta que chegou para revolucionar todos os setores de mercado também.
Eu trabalho com esse mercado de mensageria, esse mercado conversacional há muitos anos, e tudo bem, a gente tem ferramentas maravilhosas como é o Watson, o Microsoft Luz, etc. Só que o ChatGPT chegou, assim, com todo respeito, chutando a porta, né? Ele abriu a porta e falou, olha, eu estou trazendo algo que revoluciona 100%. Era algo impensável até chegar o ChatGPT. Então, quem acompanhava o mercado trabalhava sabia que era o sonho de todas as empresas, mas a gente ainda não tinha vivenciado uma ferramenta tão poderosa. E por que ela é poderosa? Ela vai tirar empregos, é isso? Agora o robô vai fazer tudo o que a gente está fazendo? Não, não é isso. É realmente o ChatGPT ele vai poder ser utilizado em conjunto com as habilidades humanas. Então, todas aquelas respostas que a gente dá hoje para clientes, o próprio chat pode nos ajudar a indicar como a gente deveria responder, melhorar o nosso texto, ser muito mais assertivo, tirar dúvidas muito assim, pontuais, como que funciona o contrato, essa cláusula assim e tal. Então, tudo isso poderia ser respondido automaticamente pelo robô, mas onde que eu vejo o maior ganho está justamente em você conseguir auxiliar sua equipe comercial com uma ferramenta que vai conduzir essa conversa e dar insights que em momentos de venda a gente não está percebendo. Então, a gente consegue capturar interesses, consegue capturar emoções, consegue capturar várias frentes e a própria ferramenta vai nos auxiliando. Ele, olha, agora sugiro responder isso, sugiro a gente falar desse formato. E por que eu acho que isso é importante ainda mais? A gente estava, né, lendo um estudo aí no mercado imobiliário, eu e o Marcos, em conjunto, e está muito claro que as gerações atuais mudaram totalmente a forma de comprar imóveis. Totalmente. Assim, eu estou nesse meio, porque eu estou nessa geração, e as pessoas hoje compram muita experiência, compram muitas outras coisas que não compravam antigamente. Então, são são elementos muito subjetivos, né? São elementos difíceis, às vezes, de capturar. Então, essa ferramenta, esse robô, ele pode nos ajudar nisso também, porque a gente consegue, né, manipular algumas informações que a gente gostaria de ter, e ele vai nos conduzindo na conversa para a gente também conseguir capturar essas informações de uma forma mais fluida, né, muito humanizado. Então, esse robô veio para ajudar mesmo. Acho que essa inteligência artificial, ela veio para nos ajudar, nos veio para poder abrir portas e tirar tarefas que antes eram talvez impensáveis, talvez muito cansativas para um ser humano. Ele pode nos ajudar trazendo esses insights, a gente consegue evoluir. Então, é questão de tempo para o mercado imobiliário já estar 100% afetado também com o ChatGPT. Então, já vem evoluindo, e o Marcos, acho que ele pode até citar, né? Existe uma iniciativa já aí também com a HubSpot, né? Então, de ChatGPT, então já estão olhando para essa frente aí, essa oportunidade. Tem um termo que você falou aí, Alan, que é humanizar. Assim, a questão do ChatGPT é recente, mas tem algumas coisas que a gente já pode olhar para trás. Realmente, tem uma iniciativa muito boa da HubSpot, que é o ChatSpot.ai. Tem alfa ainda, então não está nem em beta, mas eu fiz alguns testes, tem uma lista aí de espera, eu consegui um acesso, tem alguns testes e realmente é uma plataforma muito promissora. Você realmente você fazer perguntas ao CRM. Você não precisa mais, em alguns aspectos, não precisa abrir um relatório para saber, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, quantos imóveis eu vendi no último mês no bairro tal. Vamos supor que você tem diversos imóveis espalhados. Quantos imóveis eu vendi no Rebouças, por exemplo? Isso é uma realidade curto prazo. Então, quantas pessoas que moram no bairro, sei lá, Moema, foram contactadas pelos meus corretores esse mês? Ou no mês passado, ou nesse ano? Então, quantos leads eu captei? Qual foi a minha taxa de conversão? Então, assim, são perguntas que você abre um chat, você pergunta, e você tem a resposta que precisa. Só que essa resposta, ela depende de um processo. É o processo de alimentação do CRM. Isso é bem importante. É o que o Alan, lá na primeira resposta, ele falou do Omnichannel. Omnichannel é um outro conceito antigo que hoje poucas empresas de fato têm. Porque a implementação do CRM passa por todo esse mapeamento. Então, para eu saber quantos leads eu entrei em contato, olha, esse mês eu captei 1.000 leads, sendo que 500 foram do Google Ads, daquela campanha específica. E desses 500, 100 marcaram uma visita ao stand do mobiliário. Isso é possível. Sim. Como isso é... Então, assim, toda essa esteira, a grande questão hoje, a grande discussão hoje no mercado imobiliário, em muitos aspectos, estão mais preocupados com palavras-chave ou talvez até conteúdos do que tentar se aprofundar nesse tipo.
Porque assim, é importante se entender palavras, é importante entender o comportamento da atração dessa pessoa, mas é importante o depois. Porque quando um aspecto que acontece muito é o lead não está qualificado, né? Quantas vezes houve essa discussão? Então, eu estou captando 5.000 leads, eu só consigo falar com 200. Tenho aí 4.800 que não atendem meu telefone. Então, o que a área de marketing de performance normalmente retorna? Tá, mas quais são as características dessas pessoas aí dentro? Então, assim, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho de terceirização da responsabilidade. Mas quem é o grande mediador? Quem é a fonte da verdade? É o CRM. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que é o seguinte, para o chat GPT funcionar, ou para o ChatSpot, qualquer solução que for usada, precisa ser o teu processo lá dentro. As pessoas precisam utilizar o CRM. Uma coisa que você combina com o que você também falou, Ivo. Se as pessoas não aderirem ao CRM, se as pessoas não estão colocando, você foi a um stand de vendas, eu te atendi, eu sou a pessoa responsável. Se eu não coloquei que você compareceu ao stand de vendas, quando o presidente, o diretor, o gestor for pesquisar, não vai estar lá o seu registro. Não consegue calcular qual foi o efeito, né, desse stand. E só para mim, para a gente entender um pouco, então o ChatSpot, ele é um chat GPT, só que voltado para seu CRM. Então, conforme você for alimentando o seu CRM com as informações de vendas, com as informações de cliente, quantas ligações, quantas você fez, quando você for ali, preciso falar com esse cliente, né? Um exemplo. Então, me manda o histórico dele. Né? Ele falou 3 vezes, visitou nosso stand, sei lá, mais 2 vezes. Então, a partir dessas informações, você já consegue fazer um perfil. Então, pô, ele não comprou esse imóvel, né? Um exemplo, pela distância, né? Esse outro, ele já não comprou pelo preço. E aí você vai conseguindo ali definir, né, algumas informações. Ele precisa de um imóvel que tenha varanda, enfim. E aí você consegue aceita pet, né? Como a necessidade do Alan, aceita pet. Exato. O Alan precisa de um local, né? De um apartamento que aceita pet, né? Então tem essas informações que você vai conseguindo aí ter através do HubSpot, né? Do seu CRM, que é muito importante. Bom, o Alan é o cara aí que, enfim, cheio da grana, né? Milionário, pode comprar qualquer apartamento, mas não tinha essa informação que não aceitava pet. Então, você vai chegar nele lá, você vai oferecer o apartamento para ele, né? Falou, pô, ele é o comprador ideal. Só que você não tinha informação, né, dessa questão das áreas ali, enfim, ou dessas, digamos assim, outras informações, né? E nisso o CRM você consegue ali facilmente imputar, né? E buscar agora aí com o ChatSpot, né? Bom, eu queria provocar aí fazer outra pergunta, né? Fazer outra provocação. A gente sabe que hoje o setor imobiliário ele é gigantesco no Brasil, né? E naturalmente a alta competitividade, né? Naturalmente tem uma alta competitividade, né? Então tem bastante empresas do setor imobiliário, né? Imobiliárias, consultoras, incorporadoras, enfim, que estão ali buscando o seu espaço, né? E como que um projeto de CRM, um projeto ali de atendimento ao cliente, né, pode ajudar essas empresas a se destacarem? E, bom, essa pergunta é para os dois, tá? Então, se Alan quiser começar, o Marcos, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. Pela cara do Alan, ele pediu para eu começar, pelo que eu entendi. Ele quer só complementar. Então, não, brincadeira. O Alan, ele tem um... o que acontece? É porque eu acho que faz sentido, até pela nossa expertise. Porque o Alan, ele entra numa parte bem crítica do projeto. O que eu sempre digo, quando a gente fala de projeto, eu sempre brinquei com o Alan. Alan, você é uma das grandes portas de entrada. Por quê? Porque a comunicação é onde as pessoas olham primeiro. Eu sempre falei, quando você conversa com uma empresa e fala, eu quero implementar o WhatsApp automatizado na minha empresa. Muitas empresas nem têm CRM. O que o Alan normalmente vira e fala? Pô, mas peraí, mas isso aqui vai ser potencializado por um CRM. Então, é engraçado como a situação se inverte,
né? Eles procuram ele porque ele tem uma solução mais popularizada, assim dizendo, do ponto de vista gerencial, só que ele devolve a bola e dizendo assim, ok, eu vou implementar, mas você só vai conseguir ter a plenitude, o resultado desse processo, se você tiver um CRM dentro de casa. Então, acho que isso faz parte muito cotidiano do trabalho que ele tem, né, Alan? Depois você pode complementar aí. Agora, a questão da competitividade, hoje, sinceramente, eu não enxergo um diferencial. Na verdade, assim, o CRM não deveria ser um diferencial competitivo. Ele deveria ser o básico. Mas essa realidade está distante. O CRM ele é um diferencial competitivo porque poucas empresas conseguem implementar um processo de CRM 360. Chegar no nível de um chat GPT, conseguir, como a gente deu exemplo, conseguir interpretar o que tem no CRM. Então, o que acontece? As empresas que querem implementar o CRM hoje e que elas entendem que o CRM é o melhor caminho para se ter a liquidez, porque você vai conseguir economizar, tirar dinheiro onde não funciona. Existem várias formas de você enxergar esse projeto. Às vezes o cliente, mas a liquidez como? Eu falei, bom, vamos lá, comece a tirar dinheiro de onde não funciona. Publicidade que não funciona. Um exemplo básico. Não é só isso. Verdade, perfeito. Então, assim, tem empresas que investem milhões em ações que não funcionam. E esse é um assunto frequente. Como é que eu vou saber isso? Eu vou fazer benchmark, eu vou conversar com um consultor que entende. Vou conversar com amigos. Então, olha, implementa o CRM e veja que funciona de fato. É só o CRM que vai te dizer isso. É só o CRM que vai te dizer, olha, eu investi 1 milhão em Google Ads e não teve retorno. Pouca qualificação. Tem. O problema é o Google Ads? Pode ser que não. Mas pode ser que aquele caminho de se buscar aquele lead pelo Google Ads não seja o melhor. E você muda, você provoca a empresa. Porque enquanto você não chega com argumentos, você não consegue convencer as pessoas aí por aquele caminho. Porque existem resistências em todos os níveis. Sim. O CRM chega para romper isso. Ele é um processo espelhado. E aí eu entro na comunicação. Com isso, que eu vou passar aqui a bola para o Alan, que é a expertise dele. Quando você sabe onde está o gargalo, você entra na comunicação, que é convencer a pessoa de forma automática ou não. O CRM consegue ajudar a decidir, olha, agora eu vou falar de forma automatizada com essa pessoa, acabou de se cadastrar no formulário, boas-vindas. Mas existe também um momento em que uma pessoa vai ativamente falar com você, seja um corretor, seja uma pessoa da área de vendas, seja um disparo via WhatsApp. E esse é um outro processo gigantesco para você medir toda essa jornada. Funciona o WhatsApp? Não funciona? A gente sabe que o custo do WhatsApp aumentou. O WhatsApp oficial, né? A Meta passou a cobrar mais caro, né? Por isso. Acho que o Alan sabe falar melhor, acho que tem 1 ano atrás. Antigamente era mais em conta. Tem SMS. Sim. Então, o que funciona? Então, assim, a primeira resposta mais básica é o CRM, de fato, é o rompedor de barreiras aí para o crescimento. Perfeito. Só complementando... Bom, acho que você entrou num ponto importante dessa questão da comunicação, né, com o cliente automático, não, quando que o vendedor tem que entrar. E ela, se você, né, como o Marcos disse, puder complementar para a gente, né, também como o CRM, essa função aí que você trabalha hoje é especialista, né, como pode ajudar aí, né, nessa questão da comunicação no mercado imobiliário, né, com o cliente final. Perfeito. Eu costumo dizer que a comunicação, como o Marcos falou, ela é a porta de entrada, né? Se o seu cliente não levantar a mão, ele não falar que ele quer falar com você, ou seja, ele não comunicar com você, não existe venda, não existe relacionamento, não existe nada. Então, ele é a porta de entrada. Isso quer dizer o seguinte, no mundo hoje, um mundo ansioso, hoje é um mundo ansioso. Você olha, sabe que tem um WhatsApp, você mandou mensagem, você quer receber a resposta naquele exato momento. Apesar de que, tudo bem, pode ser que no primeiro momento seja uma resposta só de recepção, pode não ser ainda uma resposta final do que o cliente queira, mas ele já é recepcionado, ele já começa a interagir, ele já começa a falar o que ele está procurando, o interesse dele, e aí que entra a inteligência da gente ter um bot, a gente ter um contato inteligente que vai alimentando essas informações. Depois, é importante a gente lembrar que quando a gente tem uma empresa no estágio inicial, toda a venda acontece justamente, às vezes, dessa forma, né? É no WhatsApp, é no presencial e tudo, mas conforme as empresas vão escalando, o dia a dia muda, e muda o dia a dia também do comercial. Então, ao invés de eu olhar primeiro
o meu WhatsApp, ao invés de eu responder meu cliente primeiro, eu vou olhar primeiro o meu CRM, vou entender o que aquele cliente está procurando, quem é ele, vou estruturar o meu formato de venda para depois eu me comunicar com ele. Por quê? Vou me comunicar de uma forma muito mais assertiva. Vou trazer para ele o que ele procura, que é o que você me citou aqui um exemplo. Cara, eu estava querendo um apartamento que tivesse área pet. Me ofereceram 300 imóveis que não tinha área pet, ou seja, me cansaram com informações que não eram do meu interesse. E isso eu acho que entra muito na comunicação também. Outra forma que isso também agrega bastante para as empresas do setor imobiliário é a gente pensar que quando a gente recebe uma pessoa num canal oficial, por exemplo, vou citar aqui o WhatsApp, que é o mais utilizado, sem dúvida alguma, apesar de ser um canal que vem escalando o preço, ele é muito barato, tendo em vista o resultado que a gente tem com ele. Então, O retorno, né? O retorno, as taxas de abertura, a gente está falando de mais de 80% de taxa de abertura de mensagem, né? Tenta mandar um e-mail e atingir 80% de abertura, assim. Quem conseguir isso hoje merece um prêmio, porque realmente as pessoas já não utilizam tanto o e-mail como eram antigamente. E junto a isso, a gente pode colocar uma inteligência de atendimento, onde eu entendo em qual instante eu devo colocar um ser humano para poder iniciar um atendimento. Esse ser humano já chega em um momento que já está qualificado aquele lead, ou seja, já tirei curioso, já tirei pessoas que não são o meu público, que eu não atendo nesse momento, já tirei pessoas que estão querendo talvez um suporte, né, pós-venda, por exemplo, eu comprei, estou com alguma dúvida, estou precisando de um suporte, estou precisando de alguma informação, estou precisando de um boleto, seja o que for, eu posso separar essas atividades em equipes e posso randomizar quem vai atender, o que também é extremamente justo. Então, chegou um lead, eu tenho 3 pessoas para vender no meu comercial, eu posso soltar um para cada pessoa e depois essa pessoa vai cuidar desse contato até o fim da vida. Como que eu sei que ela vai cuidar até o fim da venda? Através do CRM. Então, naquele momento eu defino que quem vai atender o Alan vai ser o Marcos. Então, o Marcos vai seguir naquele canal atendendo o Alan e essas duas ferramentas em conjunto vão proporcionar a seguinte situação. Amanhã o Marcos se ausentou, não pôde mais, saiu de férias, qualquer coisa aconteceu, ele não vai estar presente durante uma semana. As duas ferramentas em comunicação, né, utilizar, por exemplo, o TechBlip, que é essa plataforma de mensageria, junto com o HubSpot, te permite ter ampla visão de tudo que foi conversado com o cliente. Então, a sua operação não fica às cegas. Ela sabe como que eu posso conduzir aquele contato, eu sei como que eu posso interagir, eu posso medir o contato, aquele ali está quente, ele está esfriando, ele tá morno, eu preciso de botar mais informação, capturar mais dados. Tudo isso, mensageria mais CRM. Então, as duas coisas andam em conjunto. Lembrando que a mudança de mindset que traz o resultado chego no meu dia a dia, antes de responder qualquer cliente, olho meu CRM, entendo tudo que eu preciso de fazer, todo mundo que eu estou conversando, quais são as minhas tarefas do dia, qual estratégia eu vou utilizar para depois iniciar a comunicação. E parece simples isso que a gente está falando, mas isso é um gatilho mental que as pessoas caem sempre. A mania de a gente querer responder primeiro antes de entender, antes de planejar o que a gente está, as tarefas de vendas que a gente está realizando. Então, é uma mudança de mindset. E se isso acontece, os resultados são muito mais eficazes, porque eu vou tratar com pessoas que estão mais dispostas a comprarem, que eu já estou mais qualificado, que eu já estou mais adiantado, vou priorizar essas pessoas e vou trabalhar as pessoas que não estão nesse estágio para poder chegarem até esse estágio. Porque uma venda hoje é sempre venda consultiva, é isso que eu queria trazer, né? Então, a vendas hoje não tem como pensar em venda não consultiva. As pessoas querem venda consultiva. Elas querem saber como que pode ser a experiência dela, como que ela pode mudar uma parede aqui, como que ela pode expandir a sala dela, quais são as opções que ela tem, né? Então, a gente precisa de expandir para poder atingir mais resultados. Terminando nisso, que essa pessoa, ela criou confiança com você, já utiliza esse canal, e aí depois você pode continuar esse contato, esse relacionamento. Ou seja, eu posso ofertar outras coisas para a pessoa, posso colher feedbacks dela, saber como que foi a experiência dela. E o mais importante, né? A gente fala muito do como a gente tem que melhorar nosso atendimento, muito tá aí. Fiz uma venda, vou escutar da pessoa que me comprou de mim, como foi a experiência dela. Onde eu errei, onde que ela gostou, o que ela não gostou, onde que eu poderia ter melhorado, uma comunicação que eu poderia ter feito, para a gente continuar fazendo esse motor rodando. A gente vai criando estratégias. O último ponto que eu queria colocar também, que acho que é bem relevante, gente, é trabalhar no show. Aposto que você perguntar para qualquer pessoa, falar assim, você tem problema de no show? Todo mundo tem. Marquei uma visita com um cliente, fui levar ele não apareceu, ele não confirmou. Tudo isso pode ser automatizado. O WhatsApp faz isso para você junto com o CRM. Você não precisa mais de ter tarefa manual de confirmação.
Se a pessoa não confirmou, automaticamente você já alivia um trabalho ali, automaticamente, todo dia de manhã isso acontece para você. Então, utilizar as ferramentas para empoderar o comercial para realmente fazer a tarefa que é entender o que aquela pessoa precisa, entender o sonho daquela pessoa, para aí sim conseguir vender. Tirar essas tarefas do dia a dia que consomem tempos e que podem ser feitas por uma aplicação, por uma solução tecnológica. Tem um ponto interessante que o Alan falou aí, você já sabe, fazer uma observação, que ele falou da venda consultiva. A venda consultiva, ela historicamente tem sido muito bonita no papel, mas na prática a gente sabe que tem acontecido pouco, inclusive no mercado imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: nós estamos querendo muito a pessoa que já está decidida. Eu quero entrar em contato com a pessoa já quer que ela vá no stand, que ela compre ali num espaço de 10, 15 dias, eu vou ficar em cima da pessoa. Passa ficha, passa pasta, é isso. Né? A gente sabe que a área comercial é cobrada disso, mas o contexto é mais distante. A pessoa toma uma decisão muito longo prazo. Então, pode demorar 70 dias, pode demorar um ano ou mais. O CRM, você precisa identificar em qual momento que essa pessoa está. E qual o problema disso? O problema disso é que depois de um tempo, se essa pessoa não te dá indício de que ela vai comprar no curto prazo, você tem que desistir dela, que entra em outro assunto que o Alan falou, que é o no-follow. Às vezes, por pressão, a pessoa vai lá, a agenda não vai, dá uma enrolada. Eu vi muitos desses casos. E quem pega essa pessoa? Essa venda é feita por uma outra, por um concorrente. E que essa pessoa já foi nutrida. Então, eu acho que precisa-se ter um cuidado maior com esse processo. E, assim, seja ele comercial ou não, né? O marketing pode dar apoio a esse processo, por exemplo. Automatizar, não deixar essa pessoa sair. Não é querer ficar enviando newsletter toda semana, mas é pensar em formas automatizadas que não atrapalhem o dia a dia do comercial, mas que em algum momento, quando essa pessoa realmente estiver pronta, eu já sou um lead, mas eu não vou tomar decisão agora. Eu vou tomar decisão daqui a 4, 5 meses. Eu só estou te cozinhando. Só que daqui a 4, 5 meses, eu também já me cadastrei para outras empresas. E aí, quem me pega no momento certo, vende. Claro, tem uma questão macro aí, da questão do interesse do imóvel e tal, mas a gente sabe que também isso impacta muito. Tá? Então, a comunicação nunca, só para finalizar, a comunicação nunca foi tão importante para isso. Porque isso nunca deu-se valor a isso. Essa que é a verdade. A essa parte do processo. Sim, o que você falou é bem importante, né? Essa questão da automação de marketing, né? Bom, a gente sabe que hoje o CRM ele tem a questão do marketing, você consegue fazer o gerenciamento de marketing, vendas e pós-vendas, né? Então, você consegue fazer todo o gerenciamento da jornada do seu cliente dentro do seu CRM. Tá? Então, a gente sabe a importância que isso tem. A automação, né, que você disse que hoje você comentou um pouco, né, de automatizar mais processos de marketing ou de vendas ou de pós-vendas, da questão do atendimento, da questão da mensageria. A gente sabe que esse é um caminho para melhorar a eficiência. Mas hoje vocês têm visto no mercado essa automação? A gente sabe que no papel ela enfim, linda, perfeita, só que hoje no mercado isso acontece, né? A gente consegue fazer automações desses processos de marketing, vendas, pós-vendas, para a gente conseguir, né, que o profissional se dedique mais a estratégias ou atividades mais táticas e estratégias. A gente não vê muito isso no mercado, né? Pegando um pouco aí da experiência de vocês. Marcos, se quiser começar, o Alan, fica à vontade. Vou puxar essa aqui, Marcos, só para poder estar equilibrado. Mas, bom, eu já vejo isso acontecendo, sim, no mercado. Na verdade, eu acho que quem não está fazendo já está super atrasado, né? Então, a gente vê aí, não precisamos citar números, mas tem grandes players aí que entraram no mercado, que não eram empresas do ramo e que estão dominando
uma parte boa do mercado justamente por automações, justamente por experiência, justamente por tecnologia. Então, já vejo sim isso sendo utilizado, porém, existe ali realmente uma rampa de aprendizado para empresas que não faziam isso, empresas que não são digital native, então, as empresas que são realmente do próprio setor, que elas precisam de aprender como utilizar a tecnologia para otimizar os resultados dela. E onde que está o desafio nessa curva de aprendizado? O desafio está justamente porque como você já trabalha hoje, já dá resultado. Então, você tem que convencer as pessoas assim, eu estou trazendo algo novo que vai melhorar esse resultado. Mas o nosso já funciona. O trabalho tem 20 anos assim e funciona. Tudo bem, realmente funciona. Mas vai funcionar a longo prazo? Daqui a 20 anos você ainda vai estar conseguindo fazer o que você está fazendo hoje? Aí eu trago uma reflexão, né? Todo mundo aqui lembra que os smartphones, né, os celulares da Nokia em 2010, 2008, 2006 eram maravilhosos. A gente está falando de uma empresa que valia 90 bilhões de dólares em 2010. 2022, quem tem celular Nokia? Hoje todos nós mudamos, né? A gente tem outros celulares, ou seja, grandes empresas estão sujeitas a perderem essa curva, não conseguirem se diferenciar se não se adaptarem ao mercado. Então, acho que hoje não é nem mais uma questão de só melhoria, né? Eu estou fazendo isso aqui para otimizar meus processos. É questão de sobrevivência. Para eu conseguir ter resultados que são competitivos com o mercado, para eu conseguir ser atrativo para o mercado, eu preciso utilizar. E temos inúmeros cases, inclusive construídos já em conjunto, onde as empresas utilizam essas automações, utilizam mensageria mais CRM e o resultado é muito bom. O resultado tanto em vendas de conversão, de pós-venda, relacionamento e assim, é extremamente eficaz. Então, essas empresas hoje, basta você bater na porta delas e perguntar assim, cara, eu vou tirar sua CRM hoje, eu vou tirar sua mensageria. Desespero. Desespero. Não consegue mais E, viver sem. puxando, né, também de forma muito automática, né? A mensageria hoje é extremamente importante para o atendimento, né, automatizado. Então, o que você faria com um vendedor que ele poderia estar numa visita com o cliente, apresentando um apartamento para o cliente, o seu boot ali, enfim, ele já tá aí fazendo esse atendimento, né? Bem legal, bem interessante mesmo. Marcos, se quiser complementar, né, falando um pouco a gente sabe que você é especialista aí na questão de conteúdos, né, de mídias, falando um pouco de automação, né, como que pode auxiliar, né, nessa questão de atração de clientes, e aí passando por essa parte de vendas e até um pós-vendas, enfim. O que o Alan falou, a gente tem visto um movimento realmente das pessoas mais preocupadas, mais engajadas com isso. Mas, assim, voltando àquela pergunta da competitividade, eu ainda não acho que é o básico. Eu acho que ainda é um diferencial competitivo. Eu acho que ainda é uma minoria que faz. Não são poucas as empresas, inclusive do ramo imobiliário, que disparam e-mail por disparar. Não medem, efetivamente. Às vezes, vou olhar uma vez por mês os meus resultados. Abriu, não abriu? Abre taxa Eu estou falando de e-mail, mas o WhatsApp, quando a pessoa se envolve mais, ela é um pouco mais exigente. Muitas empresas não fazem o WhatsApp automatizado ainda. Eu acredito, o Alan tem, mas eu acredito que seja um número significativo que não usa ainda o WhatsApp no dia a dia. Pode ter ali um WhatsApp para conversar com o cliente, mas não é um processo de comunicação integrada envolvendo WhatsApp, humano, atendimento e bot, por exemplo. Perfeito. Então, o que acontece, né? E falando de conteúdo, eu quero também puxar a questão para o convencimento. Por quê? Foca-se... Tem até uma questão que a gente conversou em algum tempo, e vou falando um pouco... Onde é que eu vejo? As áreas de conteúdo, elas precisam priorizar. Elas são áreas altamente demandadas. E quem que demanda muito conteúdo? Tem muita área de conteúdo sendo absorvida por demandas da captação, da área de mídia. Vamos testar peças assim, 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 assado. Concentra-se uma enorme quantidade de esforço intelectual e braçal para eu tentar convencer a pessoa a se tornar um lead. Porque, lembrando, aquilo ali é uma meta. Você tem que trazer 5 mil leads por mês. Então, vai fazer
centenas de criativos aqui. Só que, quando você experimenta, quando você vê que assim, esse criativo, desse momento, dessa etapa do funil, que é fazer a pessoa se convencer, ele é o que menos precisa de atenção. É curioso. Mas por que ele menos precisa de atenção? Porque essa pessoa ela precisa de 2, 3 informações para se tornar seu lead ou não. Ela precisa saber, primeiro, eu quero comprar um imóvel, eu estou pensando em comprar um imóvel em algum momento, e esse imóvel está dentro de uma região que eu posso pagar e, né, e de fato, se ele tem algumas características que me agradam. Então, troca-se imagem, troca-se cor, quando é vídeo, faz vídeos com drones. O que eu tenho testemunhado é um esforço muito grande nisso e pouco, sabe onde? No conteúdo de nutrição. Quando a pessoa que realmente quer, ela vai entrar na sua landing page, às vezes pode prestar atenção. O conteúdo fica lá por 6 meses, às vezes, 7 meses sem mudar nada. Você não testa ali. Aquele momento que é importante. É o convencimento da pessoa a ir a seu stand, por exemplo. Sim. Eu preciso gastar muito mais com isso do que em trazer o lead. É por isso que geram uma máquina dizendo assim, ó, estou gerando muito lead desqualificado. Existem, inclusive, empresas que querem focar no número do lead. Ó, minha meta é trazer 50 mil leads no final do ano. Legal, mas a sua taxa de conversão cai. Por quê? Porque eu trouxe muito lead desqualificado, porque no conteúdo, eu gastei muito tempo no conteúdo. Ah, não, vem que dá para você morar assim, você parcela em 50 anos e você consegue morar no bairro nobre, coisa que você não... Estou dando alguns exemplos. Sim, claro. Isso acontece muito. Então, eu acredito, concluindo o que o Alan falou, acho que sim que o pessoal está mais engajado, mas acho que existe um esforço ainda no conteúdo, na geração de conteúdo ainda muito descentralizada, fora da... Não tá meio pareto, né? 80% de esforço e 20% no que realmente, né, dá resultado. Sim. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque como que hoje as empresas calculam o retorno sobre o investimento? Hoje as empresas gastam milhões em estratégias de marketing, gastam milhões em estratégias de atendimento, tem um custo de vendedor, enfim. Então, como que eu consigo fazer esse cálculo de retorno? E onde eu posso acertar? Né? Defino uma taxa ali de conversão de 40, 50, enfim, cada empresa tem a sua, e onde eu posso acertar. E com o CRM, né? Tendo todas essas informações centralizadas em um só local, você consegue fazer esse cálculo de retorno, né? Desde da entrada do cliente no marketing ali, né? Numa campanha de marketing, enfim, que seja, até esse cliente vindo para vendas, tendo um atendimento ali através de um WhatsApp, de e-mail ou da visita, não fazendo visitas, né? Então, o seu custo já vai reduzindo ali, já pega o WhatsApp automático, vai comparecer, não vai, enfim. Então, você já consegue fazer também esse controle para o seu vendedor, ele de fato, né? Consumir o tempo dele ali em leads qualificados, né? E até no serviço aí pós, que você também consegue ver sobre a experiência que o cliente teve com você, que eu acredito que é um plus. Bom, comprei também um apartamento recentemente e ninguém chegou para mim e perguntou se a minha experiência foi boa ou não, que não foi, tá? O vendedor simplesmente vendeu e sumiu, né? Então, documentação, enfim, algumas dúvidas que a gente tinha, a gente teve que trabalhar bastante aí para ir atrás, eu numa visão de como cliente. E o CRM ele propõe isso, enviar ali pesquisas de satisfação ou envios de feedback, enfim, isso tudo centralizado ali no negócio. Você consegue ver de onde que ele veio, quem que fez a venda e como que foi a venda e tecnicamente aí toda essa jornada. Só uma observação, Ivo, claro, disso que você falou, pesquisa de feedback pós-venda ainda é um ponto que as empresas têm, mas quanto isso é utilizado ainda para se transformar promotores, para se gerar uma cadeia de recomendação? Esse é um ponto muito rico. É um ponto onde eu falei, a liquidez mora aí. Então, eu não estou dizendo que você vai tirar seu dinheiro de publicidade,
mas você consegue equilibrar com isso. Se você oferece um bom serviço, se você faz uma grande entrega, essa experiência da pessoa for boa, ela vai te recomendar. Eu sei, as pessoas falam, mas isso é muito mais varejo e serviço. Também dá para fazer no ramo imobiliário. Perfeitamente. Se você não cria uma base de promotores, se você não faz um relacionamento pós-venda, eu acabei de comprar um imóvel, por exemplo, na planta, dando um exemplo. Como é que é esse seu relacionamento? Não importa se você comprou financiado ou à vista. O quanto a sua empresa está incentivando essa pessoa a recomendar mais? Quais são as formas? Vira um promotor da sua empresa, né? Você tecnicamente pode falar. Exatamente. Não, é exatamente isso. O que acontece é o seguinte, eu já conversei com pessoas que compraram imóveis, eu já tive essa experiência também, e não recebi um feedback, eu não recebi uma pesquisa de feedback dizendo o que você achou da compra, você recomendaria. Porque o feedback é o seguinte, eu não vou sair, nossa, fiquei felizaço, vou sair falando para comprar. É a abertura de canais. Essa é a grande questão. Eu estou abrindo canais. Estou falando, olha, Marcos, você que comprou um imóvel aqui com a gente, tal, sabia que a gente também tem canal no Facebook, assim, assim, assado, ou então tem Google, ou então tem... Enfim, você abre os seus canais, você atrai essas pessoas para a sua mídia própria, para essa pessoa recomendar no dia a dia dela. Perfeito. Tá entendendo? Então, eu acho que isso ainda é muito pouco feito. Perfeito. Porque geral. Também a gente está falando da questão dos promotores, né? Então, no final, o próprio cliente se torna aí um divulgador da sua marca, se você fazer um atendimento excelente. Então, hoje, quem está procurando um apartamento, bom, tem amigos, ele vai comentar com amigos, com a família. E se você fez um bom atendimento, consequentemente, essa pessoa vai fazer uma indicação, né? Então, quando alguém comentar que pô, eu tive uma experiência legal, o atendimento é muito bom, os preços são atrativos, enfim, então eles, né, começam a virar aí promotores da sua marca, né? Que essa é também a grande sacada, né? A gente conseguir encantar os clientes aí, para no final também ele estar fazendo essa divulgação. Bom, a gente acho que falou bastante coisa aí, bem pertinente, né? Sobre como o CRM pode auxiliar, né? CRM, a questão da mensageria, tudo isso integrado, tá? Eu abro agora para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta bem rapidinho ali para a gente responder, se alguém, né, quiser aí a gente libera o microfone, manda no chat. A gente espera. Eu vi também que entrou algumas pessoas no final. Bom, não se preocupe, a gente vai passar esse vídeo aí para todos. A gente, aproveitando também, criamos uma breve solução, né, de atendimento, de CRM para o setor imobiliário, né, focado no setor imobiliário. E a gente vai passar para todos também. A gente está com a intenção de marcar um segundo bate-papo para falar sobre essa solução, né? Se alguém tiver também interesse, pode mandar mensagem, e-mail para a gente, enfim, ou no LinkedIn. A gente está também aí fazendo, vamos fazer essas apresentações também, seja digital, né, diretamente para a empresa, ou a gente vai fazer uma visita também fazer essas apresentações. Então, aí a intenção, acho que de todos nós aqui, é de fato propor essa mudança, né, e auxiliar, aí, agregar valor para todo esse mercado como um todo. Bom, a gente teve uma pergunta aqui, eu vou ler para vocês, que é do Bruno. Bruno... Eu não estou conseguindo ler aqui o sobrenome dele. Aqui. Mas... Bruno Bastos. Bruno Bastos. Bom dia. Em algum momento o Marcos comentou que não importa se o comprador comprou financiado à vista, mas a clusterização dos públicos não é um dos pontos fundamentais para a jornada conversacional personalizada? Sim. Não, com certeza. Isso falando do pós-venda, né? Quando eu falei que não importa se ele comprou financiado à vista, eu quis dizer o tratamento do envio da pesquisa. Então, por exemplo, a pessoa que comprou financiado, ela pode ter ali um contexto diferente, pode deixar de pagar, pode ter alguns problemas.
Então, às vezes, algumas empresas já vi falar, eu prefiro não enviar muito pesquisa para essa pessoa, porque essa pessoa tem potencial de ser um detrator maior. Então, é uma coisa que eu não recomendo. Então, assim, isso a gente vê também em outros mercados. Existe uma manipulação aí do envio da pesquisa, eu concordo 100%. A gente tem que enviar para todo mundo e clusterizar. A tendência da pessoa que comprou financiado é ser um detrator? Uma garantia. Pode ser que você tenha vendido todas as unidades e todo mundo que financiou pagou normalmente. Então, sim, complementando, sim, a gente tem que separar todas as características, todas as possíveis variáveis que eu consigo identificar. Faixa etária, naturalmente. E a faixa etária é até bem interessante. Hoje, em muitas campanhas, principalmente de imóveis de alto padrão, evita-se conversar com faixas etárias mais jovens. Então, eu não quero conversar com um jovem de 25 anos porque ele não tem interesse, ele não vai ter condição social, econômica, mas ele pode ser um influenciador de um pai, de uma mãe, de um avô, que queira comprar aquele apartamento. Sim. Né? Então, assim, quando eu falo, pô, mas quem comprou imóvel? Legal, mas posso pensar numa pesquisa. Uma pessoa de 50 anos, 60 anos, 70 anos comprou uma faixa etária parecida. Mas você pode colocar perguntas que enriqueçam isso. Por exemplo, houve alguma pessoa que influenciou a sua decisão? Sim, pode ser o meu neto de 20 anos, de 15 anos, pode ter influenciado. Isso é muito impactante para o pessoal de marketing. Entendeu? Então, muito pertinente essa questão. Às vezes, o pessoal de marketing tem que estar participando da jornada, entendeu? Às vezes, eles estão ali, os e-mails, as conversas que você está fazendo é com uma pessoa de 20, 25 anos. Sim. Então... Só também aproveitando o que você disse, né, se pessoas, né, de 20, 25 anos, enfim, onde eu me encaixo mais ou menos, né? Não tenho 25, mas estou próximo. Hoje tem muito aquilo de alugar, né, um apartamento. A gente sabe que o público hoje é gigantesco, ainda mais em São Paulo, pessoas que vêm de fora, vêm estudar, vêm trabalhar, né? E que o CRM também, né? A gente falou muito de compra e, na verdade, de venda, né? De apartamento, mas também tem a questão do aluguel, né? Então, como que a gente pode fazer uma experiência melhor para esse público, né? Então, conforme você for alimentando o seu CRM, ele vai te dando insights se essa pessoa é um lead qualificado para compra ou se é um lead qualificado para locação, né? Então, mais uma vez, né? As tecnologias, elas são ferramentas de apoio, né, na sua tomada de decisão, para você conseguir propor aí a melhor solução do cliente, né? Às vezes você está oferecendo ali um imóvel para vender, mas, né, a pessoa quer comprar. Então, é bem interessante aí o que o Marcos falou, né? Que vem também essa nova aí, já conhecida, né? Nova que eu digo que a gente começou a falar agora sobre também essa questão da locação, né? Que são tá no mesmo mercado, mas são tipos de compras aí, digamos assim, diferentes. Bom, Bruno Bastos, obrigado aí pela sua participação, tá? Como eu disse, a gente vai passar, então, essa gravação para todos, a gente vai passar também um pequeno resumo da solução que o Marcos, né, o Alan criaram, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona. Havendo dúvidas, né, pode chamar a gente, enfim, então, ficamos aí à inteira disposição. Gostaria de agradecer imensamente aí, meus amigos Alan e Marcos pela oportunidade aqui desse bate-papo com a gente. Foi bem interessante, eu acho que também muito esclarecedor, né? E que a gente possa aí marcar futuros bate-papos aí para a gente, né? Acho que essa discussão é muito válida para o mercado aí tão competitivo e também que precisa aí cada vez mais de tecnologias para estar auxiliando. Perfeito. Obrigado pelo convite, Ivo. Obrigado para todo mundo que assistiu, todo mundo que ainda vai assistir nas gravações também, ao Alan também. E é isso aí. Acho que tem muita discussão ainda. Eu acho que está engatinhando ainda. Acho que a mensagem final está engatinhando. Tem muita oportunidade e ainda é um diferencial competitivo relevante.
Perfeito. Pessoal, obrigado aí também pelo tempo de vocês. E estamos abertos aqui também, depois se quiserem aprofundar, né, e poder entender como que a gente utiliza, a gente vai mandar aí um exemplo do como a gente acredita ser um modelo legal, né, Marcos, que a gente desenhou e tudo. E esse papo é sempre muito enriquecedor. Agradeço aí também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Perfeito, então, pessoal. É isso. Obrigado aí e uma boa quinta para todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.